falei aqui sobre minha posição em relação aos juros bancários, a questão da reforma trabalhista e a questão do prestígio à institucionalidade. E quero me alongar um pouco mais, diferente do que fiz no Twitter, onde me ative esses 3 pontos, para dizer para vocês que neste momento, né, em relação ao mundo conflagrado, mistério e é importante, é um outro ponto bastante polêmico, mas que tem que ser ressaltado, mistério e é importante que o Brasil tenha a melhor apropriação da sua política externa no sentido de não romper com Rússia, não romper com Estados Unidos, não romper com China, não romper com França, não romper com a Alemanha, e sim extrair as melhores oportunidades para que faça os melhores negócios com a China, com a Índia, com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos, com a Rússia, com todos, né, com a Belarus, com todos os países com os quais nós temos intercâmbio. Então não é hora do Brasil tomar um alinhamento automático, isso na minha visão, não é? Isso na minha visão. A questão do sistema financeiro, o sistema financeiro ele é um dos setores mais oligopolizados e cartelizados, assim como o petroquímico, da farmacêutica, da siderurgia, o de energia. E não adianta a gente achar que vai mudar as coisas gritando, xingando, imputando responsabilidade a B, C ou D. Nós precisamos de construções racionais. Se nós somos racionais, se nós somos seres racionais, nós precisamos de construções racionais. Fora da política, a solução é a pior possível, principalmente para os mais vulneráveis. É a pior possível. E é o que eu digo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se hoje você se acha numa posição de força, amanhã você pode estar numa posição de vulnerabilidade. Para que você não tenha esta estupidez, é necessário que você tenha um mínimo de empatia. E as disputas sempre existirão. Isso não quer dizer que existe um mundo colorido, cor-de-rosa, um mundo maravilhoso. Um mundo é de embate, é de disputa, mas que ela se faça da maneira mais civilizada possível. Nem sempre é possível. A gente assiste agora em grande embate, esse grande conflito na Ucrânia, mas é importante que daí nós possamos extrair lições que não nos levem a repetir erros. Essa é uma dinâmica de verdadeira evolução, ainda que gradativa, nas relações entre pessoas, tá? Então, na política, esse é um ponto adicional, estou colocando um ponto a mais, porque acho que eu consegui ser um pouco mais sucinto nas outras avaliações aqui no YouTube, lá foram 20 minutos, aqui eu não quero passar disso. Eu acho que o Brasil deve tirar as melhores oportunidades para os melhores relacionamentos possíveis, sem que se comprometa como, eu diria, parte envolvida nesse conflito. Eu vejo dessa forma, acho que o Brasil precisa aproveitar o melhor que eventualmente surja como oportunidade a partir desse conflito. Em relação à questão dos BRICS, que o pessoal sempre fala de maneira muito presente, eu acho que é uma aliança importante, são países importantes, são países, a China depende da construção de PIB que você faça, se é um relativo ou se é um absoluto, mas está aí entre 55% e 70% do PIB dos BRICS, então é o grande fator econômico dos BRICS e talvez o grande fator político. Naturalmente a Rússia é a grande potência militar e o Brasil talvez seja a maior promessa, expectativa ou, na realidade, capacidade de costurar aí os elos de aliança, inclusive com um aumento, incremento dos países participantes, né? A gente sabe que a Argélia, a Argentina, o Irã e outros países são candidatos. Então, é importante que nós também privilegiemos essa aliança, sem que nós, a partir daí, criemos nenhum tipo de cisânia em relação aos nossos outros parceiros. Nós não precisamos brigar com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália, não precisamos. Nós precisamos, na realidade, buscar os nossos melhores interesses. Esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? Haverá uma viagem do presidente Lula à China e nós vamos perceber aí nos próximos passos quais serão as atitudes, quais serão as parcerias para onde o Brasil vai enveredar, não é? Olha, Marco Silva, essa história aí de vender a Amazônia eu não compro, tá? Só para que fique claro, entrando em mais um ponto, não vai vender a Amazônia coisa nenhuma, até porque se vender a Amazônia não vai entregar, tá? Não existe isso. Não existe isso. Obrigado, César Lopes. Eu procurei, talvez, falando, eu consiga me expressar melhor do que escrevendo. Então, por isso eu estou me colocando aqui. Eu jamais defenderia cartéis
porque acreditando no nacional-desenvolvimentismo, os cartéis, na realidade, são empecilhos para o nacional-desenvolvimentismo, tá? Então, é isso, tá, pessoal?